Boa noite. Que bom que você está aqui. Deixe o dia ficar lá fora por um momento. Deite o peso que trouxe nos ombros, respire fundo, e se permita estar quieto. Talvez hoje tenha sido um dia difícil. Talvez a angústia chegou antes de você. Tudo bem. Esta noite vamos rezar juntos o Salmo 120, um salmo curtíssimo, de apenas 7 versículos, mas que carrega dentro dele uma das maiores consolações da Escritura. O Senhor responde quando clamamos. Venha com o coração como ele está. O Salmo 120 é o primeiro de uma série de 15 salmos que a tradição chama de Cânticos dos Degraus, rezados pelos peregrinos que subiam a Jerusalém. Mas este abre a série de um jeito surpreendente, não com alegria de chegada, mas com o cansaço da estrada. O salmista fala de angústia, de línguas enganadoras, de viver entre gente que aborrece a paz. Ele se sente estrangeiro no próprio mundo. A igreja escolheu justamente esses salmos para a oração da noite porque a noite, muitas vezes, é a hora em que esse sentimento sobe. O dia foi duro, as pessoas feriram, o coração ainda sangra. E o salmo diz: clama. Clama honestamente. E o Senhor responde. Escuta agora com o coração. Não é leitura, é oração. Cada palavra foi rezada por milhões de peregrinos antes de nós, em noites tão difíceis quanto a sua. Recebe estas palavras como se fossem ditas pelo Senhor diretamente a você. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e hábito entre as tendas de Quedar. Há muito que a minha alma habita com os que aborrecem a paz. Eu sou pela paz, mas, quando falo, eles são pela guerra. O salmo começa com uma confissão muito simples. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Repare na ordem. Primeiro veio a angústia. Depois veio o clamor. E então veio a resposta. Não foi serenidade primeiro, depois oração. Foi dor primeiro, depois grito honesto diante de Deus, e então, paz. Isso tem muito a dizer a você que chegou aqui esta noite sem saber bem como começar a rezar. Talvez o seu dia tenha sido pesado demais para palavras bonitas. Talvez a sua oração de hoje seja apenas um suspiro. E está tudo bem. O Senhor não exige eloquência. Ele recebe o clamor como ele. Santo Agostinho dizia que o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. A angústia que você sente esta noite não é a ausência de fé. É o coração te dizendo que precisa do Senhor. Então clama. Assim como você está. O salmista fala da língua enganadora, das palavras que feriram, de gente que fala paz mas age com guerra. Quantas vezes você saiu de uma conversa do dia com esse peso? Uma palavra maldita, uma injustiça que não teve espaço de resposta, um ambiente de trabalho ou de família onde parece que ninguém quer entender. O salmista não disfarça, ele nomeia a dor. E ao nomeá-la diante de Deus, ele a entrega. Há uma liberdade enorme em trazer para a oração aquilo que doeu de verdade, não para alimentar mágoa, mas para não carregar sozinho. Esta noite, você pode fazer o mesmo. Pense naquilo que feriu. Não para remoer. Para colocar nas mãos do Senhor. Ele sabe lidar com o que nós não sabemos. E a justiça que escapa às nossas mãos,
não escapa às mãos dele. Eu sou pela paz, mas, quando falo, eles são pela guerra. Essa frase final do salmo poderia soar amarga. Mas há dentro dela uma declaração de identidade: eu sou pela paz. O salmista não se define pelo ambiente hostil que o cerca. Ele se define pelo que escolheu ser. E é exatamente isso que a oração da noite faz por nós. No fim do dia, depois de tudo o que aconteceu, os desentendimentos, o cansaço, as notícias pesadas, nos colocamos aqui e dizemos: eu escolho a paz. Não uma paz ingênua, que faz de conta que tudo está bem. Mas a paz que vem de saber que o Senhor respondeu quando clamamos, que Ele é maior do que o conflito que não resolvemos hoje, que amanhã pertence a Ele. Como Maria, que guardava tudo no coração, guardamos também as feridas e as alegrias desta noite sob o olhar de Deus. E repousamos. Senhor, esta noite clamamos a Ti como o salmista clamou, com toda a honestidade de quem chegou ao fim do dia carregado. Guarda a nossa alma das feridas que não cicatrizaram hoje. Livra os nossos corações da tentação de remoer o que nos fez mal. Faz de nós peregrinos que escolhem a paz, mesmo quando o mundo ao redor escolhe a guerra. Cobre com Teu olhar misericordioso cada pessoa que amamos e que dorme esta noite longe de nós. E quando o silêncio da noite fizer subir aquela angústia que não sabe bem o que é, lembra-nos, Pai de bondade, que Tu respondes quando clamamos. Guarda-nos nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor guarde o seu sono esta noite. Que você acorde amanhã com o coração mais leve do que estava agora. Se o Salmo 120 trouxe alguma paz para o seu fim de dia, inscreva-se no canal. Toda noite há um novo salmo esperando por você, para rezarmos juntos antes de dormir. Até amanhã.